Olá a todos. Hoje nós vamos dar sequência à conversa sobre psicologia do consumo que nós iniciamos no último vídeo. E na última vez que nós encontramos aqui, eu conversei com vocês a respeito de três grandes momentos, digamos assim, do processo de decisão de compra relacionados a um modelo de decisão de compras que eu apresentei para vocês. Eu disse que esse modelo é um modelo inicial, relativamente simples, e tem três grandes momentos, que seriam o da motivação, o da cognição e o da aprendizagem. Esses três momentos foram objeto de análise no nosso último vídeo. Nesse vídeo, eu vou trabalhar um pouco mais com o processo propriamente dito e alguns elementos que derivam, de uma certa forma, das teorias de motivações, das teorias de motivação, das teorias relativas a conhecimento e aprendizagem que nós vimos no último vídeo. Tá? No último vídeo nós também vimos esse complexo, esse contínuo de complexidade. Tá? Eu disse para vocês que aquele modelo que eu mostrei anteriormente, ele é mais ou menos aplicável, ele representa melhor ou pior um processo de decisão de compra, dependendo da sua complexidade. Quanto mais complexa essa compra for, maior a probabilidade desse modelo fazer uma boa representação do processo de decisão de compra. Porque tem mais risco envolvido, você pensa mais a respeito. E todo aquele modelo, uma crítica que se faz a ele, é que é um modelo extremamente cognitivo, um modelo muito complexo, digamos assim. Boa parte das compras que nós fazemos são compras mais simples. Portanto, entre carros e apartamentos e pastas de dente cereal matinal, eu acho que a gente está mais para a direita do que para a esquerda, mais para as pastas de dente do que para carros. Né? Mas boa parte das compras que a gente faz acabam ficando mais ou menos no meio, como um restaurante, uma passagem de avião, uma nova cafeteira para sua casa, um novo liquidificador. Eles não são compras tão simples e repetidas, mas também não são compras tão complexas por outro. Uma tendência que nós temos, portanto, eu já havia adiantado isso no último vídeo e falo agora, é tentar trazer para dentro do procedimento, do processo de decisão de compra, elementos que compliquem ou simplifiquem esse processo. Antes de falar a respeito desse procedimento de complicação ou simplificação da decisão de compra, eu vou comentar alguma coisa com vocês a respeito dos papéis das pessoas dentro de um centro de decisão. O centro de decisão de compra seria onde as compras acontecem. Tá? Eu gostaria de falar com isso porque um dos procedimentos que eu tenho para conseguir complicar um pouquinho melhor isso, ou simplificar um pouquinho melhor, é trabalhar exatamente dentro desses papéis do centro de decisão de compra. Parte do princípio, teoricamente falando, que existem 5 grandes papéis fundamentais dentro de um centro qualquer. Esse centro pode ser uma área de compras, uma empresa, pode ser uma família, pode ser a sua própria casa, digamos assim. Compras mais complexas, digamos assim, e quanto mais complexa, mais presentes esses papéis vão estar lá. Essas compras elas são iniciadas por um determinado tipo de ator dentro desse processo. Um outro ator, pode ser o mesmo, mas é um outro papel, digamos assim, é o do influenciador. Um terceiro papel é o do decisor. Um quarto papel é o do comprador e um quinto papel é o do usuário. Tá? São, portanto, 5 papéis básicos que podem tranquilamente estar sendo desempenhados por pessoas diferentes dentro do centro de compra ou talvez até pela mesma pessoa. Em compras muito complexas, como por exemplo de um carro, um iniciador pode ser completamente diferente do comprador. Se por acaso em uma família, o filho mais velho ele é aprovado para ir para a universidade e a universidade fica longe de casa, há uma possibilidade daquela família pensar, por causa desse filho, mesmo inclusive esse filho sugerindo isso, comprar um carro.
Comprar um outro carro para que esse filho, que vai estudar muito longe de casa, consiga se deslocar com mais rapidez e segurança pela cidade. Isso não é uma coisa tão incomum, digamos assim, em famílias de classe média alta na sociedade hoje em dia. Influenciadores, nesse caso especificamente, podem ser tanto internos quanto externos à família. Internos à família pode ser o pai que conhece muito de automóveis, uma irmã que conheça muito sobre automóveis e goste muito disso, uma pessoa externa como um vendedor ou um influenciador digital ou um crítico de automóveis em uma revista digital ou coisa parecida. Esses podem operar como influenciadores do processo. Decisores são as pessoas que batem o martelo e dizem: essa compra vai ser feita, esse é o modelo de automóvel que eu quero, essa é a máquina de lavar que eu quero, esse é o liquidificador que eu quero, esse é o filme que nós vamos ver hoje. Tá? Esses são decisores que batem o martelo a respeito de qual é o produto que está sendo comprado. Um comprador, uma vez tendo sido batido martelo sobre isso, o comprador pode ser uma outra pessoa. Digamos, o decisor, nesse caso, pode ser o garoto que vai usar o carro, portanto, o decisor se confunde com o usuário, tá? E em comum acordo com o pai, que é o principal provedor da casa, e vai ser o comprador, porque ele vai ser o pagante, digamos assim. Nesse caso, o papel do comprador e um outro subpapel, que seria o do pagante, se confundiriam. Tá? Enquanto o usuário, que seria o garoto que vai estudar fora, ele influencia o processo, ele inicia esse processo e ele vai ser o usuário, ele também participa do processo de decisão. Não, eu prefiro esse carro àquele, digamos assim. Já esse garoto provavelmente não tem rigorosamente nenhum tipo de voz ou interesse em voz na decisão de compra de um liquidificador, ou na decisão de que filme os pais vão ver numa noite, digamos assim. Tá? O comprador, ele vai se preocupar com questões relacionadas a pagamento, prazos de pagamento, formas de pagamento, condições de entrega, custo de entrega. Quer dizer, todos os processos que estão relacionados àquilo que nós vamos chamar de custos mais imediatos de transação ficam nas mãos do comprador, digamos assim, que, de uma certa forma, também acaba tendo uma certa voz na decisão de compra por causa da sua posição como comprador. Mas o que ele realmente vai ter voz ali é sobre aonde comprar o produto, quando comprar o produto e como comprar o produto. Uma vez ele sabendo qual produto tem que ser comprado, então ele vai atrás das melhores condições para fazer essa compra. Em centros de decisão organizacionais, isso é muito forte. Uma pessoa que atua como comprador de uma empresa recebe informação de uma área técnica sobre o produto que tem que ser comprado e realiza a tarefa da melhor maneira possível, com maior economia, digamos assim, de recursos e dinheiro, seja lá o que for. O usuário, no final das contas, é a pessoa que efetivamente vai usar o produto. Isso é um processo extremamente complexo. Tá? Evidentemente, eu posso transformar produtos que têm uma compra muito complexa, isso é, por exemplo, dependem muito de informações para serem comprados, para serem decididos, eu posso fazer com que essas informações sejam mais facilmente disponíveis para as pessoas e reduzir um pouco a presença ou a importância de influenciadores dentro desse procedimento, dentro desse processo todo. Ou entregar para decisores de compra informações suficientes para que eles próprios atuem tomando a decisão sem precisar de opiniões de influenciadores. Muito importante aqui, eu não estou falando de influenciadores digitais, não, estou falando de qualquer pessoa que influencia um processo de compra. O nome influenciador, ele precede, ele é muito mais antigo do que esse negócio chamado influenciador digital hoje. Portanto, não confundam uma coisa com a outra. Influenciadores são aqueles atores dentro do processo que influenciam a decisão de compra.
que influenciam o processo de decisão de compra. Um caso interessante de simplificação de processos muito complexos, um caso bastante antigo, é o dos computadores da Apple. Há muito tempo atrás eles já vinham trabalhando com a ideia de que um computador tem que ser simples de usar, simples de instalar, simples de comprar, simples, em outras palavras. Houve um tempo em que comprar um computador significava mandar fazer um computador para você. Principalmente no Brasil, né, onde não tinha uma indústria de montagem de computadores muito bem instalada. A Apple, com a arquitetura fechada deles, entrava com um produto no mercado como se fosse uma televisão, como se fosse um eletrodoméstico, digamos assim, inclusive bonitos. E nessa brincadeira ele tornou a compra de um computador uma coisa muito mais simples, muito mais simplificada. Um outro exemplo interessante de simplificação do processo é aluguel de um apartamento, e parece que tem uma empresa chamada Quinto Andar que adota um procedimento de aluguel e de garantias relativas ao aluguel para um locador e para um locatário, né, para os dois lados da questão, muito simplificada e muito rápida. Tá? No caso oposto, quer dizer, a complicação de processos mais simples, talvez aí nesse caso seria interessante eu introduzir atores dentro desse processo. Café, por exemplo. Se por acaso a compra de café há 30 anos atrás era uma coisa simples, café era café, você comprava pó de café, colocava lá no seu filtro Melita e fazia o café, estava ótimo, né? Talvez hoje você tenha pessoas dentro da casa que ouvem falar que existem cafés de muito boa qualidade, ouvem falar que existe um café brasileiro que é muito particularmente diferente dos outros. Tá? Falando café, com licença, deixa eu tomar meu café aqui. Um café muito particularmente diferente dos outros. Ouvem falar que é possível você comprar grãos de café e moer em casa, o café fica melhor. Quer dizer, você traz novas ideias, novos conceitos, novas palavras para se referir a um café. Hoje as pessoas falam que um café ele pode ser mais ou menos ácido, por exemplo. Essa é uma palavra que nunca seria aplicada a café há 30 anos atrás. As pessoas estão aprendendo a respeito disso. A mesma coisa aconteceu com o vinho. O vinho ele foi literalmente complicado ao longo dos anos. Os chilenos, por exemplo, eles, ao longo desse processo de complicação, antes de tudo começar, bebiam muito vinho de colono, como se bebia aqui no Brasil, né? Vinho de colono. Aquele vinho, garrafa grande, né? O famoso sangue de boi. Esses vinhos eram muito baratos. E no Chile bebia-se muito mais vinho do que se bebe hoje, ou se bebeu depois, passou a se beber depois de todo esse processo educacional, que é um processo de complicação do processo de escolha do vinho, né? Hoje em dia bebe-se menos e gasta-se mais com vinho. Em outras palavras, então, você tem essa migração. É importante que as empresas elas escapem da complicação excessiva, digamos assim, para evitar que os clientes eles decidam não comprar, porque não dá para resolver o problema cognitivo, não dá para resolver os riscos relacionados à compra do produto. Por outro lado, elas também têm que escapar do hábito ou do baixíssimo envolvimento do produto. Eles têm que fazer com que as pessoas se envolvam um pouco mais, conheçam um pouco mais o produto, prestem atenção em atributos do produto e se livrem das marcas. Caso contrário, toda decisão de compra, no caso de extrema simplicidade, ficaria entregue ou a preço ou a marca. Se você, por acaso, não tem o preço mais baixo do mercado ou não tem a marca que é líder de mercado, você está perdido. Em outras palavras, você tem que se movimentar e complicar um pouquinho a compra do seu produto para que a coisa funcione melhor. O envolvimento do consumidor é uma coisa muito interessante nesse sentido. Tá? Um consumidor mais envolvido é um consumidor que conhece melhor o produto. É um consumidor que procura entender alguma coisa um pouquinho mais ordenada, um pouquinho mais organizada a respeito do seu produto e pensa mais a respeito dele. Consumidores de alto envolvimento, portanto, eles têm prazer em pensar a respeito do produto, têm prazer em consumir informação sobre o produto que usam.
Tá? Pessoas que gostam de motocicletas, pessoas que gostam de música. Vocês veem, eu tenho aqui vários instrumentos, eu dependo de música na minha vida, eu costumo dizer, sabe? Quando não estou dando aula, não estou preparando aulas e fazendo os meus trabalhos, eu estou aqui, tocando alguma coisa, ou mesmo gravando alguma coisa para os meus colegas lá do Rio de Janeiro que tocam comigo. Quer dizer, eu sou uma pessoa muito fortemente envolvida com música, o que significa que, para mim, o instrumento musical, eu tenho prazer em ler coisas a respeito de instrumentos musicais. Eu tenho prazer em ler coisas a respeito de pão. Eu gosto de fazer pão. Uma pessoa que tenha alto envolvimento com motocicletas tem prazer em ler sobre isso. Uma pessoa que tem alto envolvimento com cinema tem prazer em procurar informação, ler a respeito do cinema, e se torna um líder de opinião, como a gente viu no último vídeo. Sendo um líder de opinião, se torna um influenciador importante dentro do centro de decisão de compras. Tá? E essas pessoas, em geral, elas têm envolvimento alto, mas é um tipo de envolvimento permanente com o produto. Pessoas com envolvimento alto com o produto podem comprar de maneira muito simples compras extremamente complexas. Baseadas em 2 ou 3 informações fundamentais, elas reconhecem o que tipo de produto é aquele e decidem a compra com base nisso. Em compensação, pessoas que vão fazer pela primeira vez uma compra muito complexa gastam, às vezes, muito tempo nesse processo. Tá? E muitas vezes usam pessoas de alto envolvimento permanente com o produto como parte disso, como parte do centro de compras, digamos assim. Né? Portanto, o envolvimento do consumidor ele está diretamente associado à possibilidade de alargamento e encurtamento desse processo de decisão de compra. Bem, o reconhecimento de necessidades está diretamente associado ao que você conhece a respeito de um produto. Tá? Os diversos membros, digamos assim, do centro de decisão de compra vão trazer essas necessidades, portanto, para a gente. Vocês podem tranquilamente dar uma olhadinha na última aula, quando eu falo sobre motivação, isso daí está bastante explícito, bastante claro. Nosso papel como profissionais de marketing nesse sentido eu vou colocar o papel de 2 maneiras. Primeiro, o que todos os profissionais provavelmente fazem. Tá? Reconheçam o modo como as pessoas querem o seu produto e trabalhem no sentido de elas quererem. Agora, o modo responsável. Saiba muito bem que, ao fazer isso, as pessoas podem estar querendo coisas que não precisam. Tá? Você vai pensar 2 vezes a respeito de realizar aquilo que a empresa onde você trabalha quer que seja realizado. Isso é um dilema ético que todo profissional de marketing tem que resolver. E é uma coisa que eu acho que nós temos que trazer aqui atrás da orelha, assim, sabe? Uma pulga atrás da orelha que nós não podemos esquecer. Ao fazer com que as pessoas queiram coisas, nós, de uma certa forma, estamos trabalhando, primeiramente, no sentido de transformar a vida delas numa espécie de moinho de recursos, principalmente porque esses desejos eles não se resolvem nunca, ela sempre vai querer aquilo de novo. Tá? Em muitos casos a gente pode estar quase viciando pessoas em algumas compras, o que é uma coisa muito complicada. Tá? E, por outro lado, a gente pode estar produzindo diferença social baseada em diferença de produtos. Essa diferença social é perceptível quando você vê que algumas classes usam produtos que outras não usam. E essas classes que usam mais produtos precisam das relações com o mercado. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente e se preocupar. Ser sustentável não é o suficiente. Ser responsável não é apenas fazer propaganda sobre responsabilidade, é agir responsavelmente. Com relação à busca de alternativas, uma vez a gente sabendo o que a gente quer, a gente vai procurar alternativas, né? A gente procura alternativas com fontes de informação diversas, inclusive que estão explícitas nos papéis, né? Fontes pessoais, no Kotler ele fala de fontes pessoais, fontes comerciais, fontes públicas e fontes experimentais. Fontes pessoais seriam pessoas que estão diretamente associadas a mim, amigos, parentes,
Fontes comerciais seriam pessoas que são pagas para me influenciar, como vendedores, personal shoppers, sabe, a figura do personal shopper, ele entra nesse tipo de coisa, influenciadores de todo gênero, que hoje se apresentam como influenciadores mesmo, né? Fontes de informação públicas, muito frequentemente são fontes de segunda mão, né? Quer dizer, porque não são fontes pessoais, são os meios de comunicação. Meios de comunicação de massa, meios de comunicação restritos. Eles desempenham esse papel de oferecer informação para a gente. Nós procuramos os meios de informação para isso. Procure comprar um carro, você provavelmente vai acabar comprando uma autosport, uma 4 rodas, para resolver o problema. Fontes experimentais são muito interessantes porque alguns produtos podem ser experimentados. Um carro, você faz um test drive. Tá? Um novo produto, uma nova bebida, você pode fazer o que eles chamam de sampling ou tasting dentro do supermercado, tá? Uma experimentação, um sampleamento, dar amostras para as pessoas dos produtos no supermercado para que elas se conheçam o produto e exatamente por causa disso coloquem aquela marca no que a gente vai chamar de conjunto de consideração. O grande problema da busca de alternativas é colocar a marca dentro disso que a gente chama de conjunto de consideração, que é um grupo de marcas que passa pela minha cabeça toda vez que eu tenho uma tarefa de compra para realizar. Se por acaso o meu produto é destinado junto a um público-alvo a resolver um determinado problema, e se uma pessoa daquele público-alvo não elicita a minha marca quando está naquela situação de compra, eu estou perdendo. Eu tenho que estar presente naquele conjunto de consideração. É o conjunto de marcas que eu considero comprar toda vez que eu tenho um problema que tem que ser resolvido. Esse conjunto de marcas estabelece aquilo que eu chamo das minhas alternativas, as alternativas mais diretas. As marcas entram e saem desse conjunto. Se por acaso eu uso um produto e não gosto, eu tiro o produto do meu conjunto de consideração e assim fica. Tá? Mas todas as marcas que estão dentro desse conjunto de consideração são marcas compráveis. São marcas cuja compra eu considero possível. Tá? Exatamente por causa disso, muitas empresas trabalham intensamente com uma coisa chamada consciência de marca. Consciência de marca, a gente vai falar mais disso aí no terceiro bimestre do nosso curso, no próximo bimestre, né? Quando eu falar mais de marca para vocês. Mas eu tenho que saber qual é a marca, eu tenho que conhecer o posicionamento dessa marca e eu tenho que considerar essa marca no momento de fazer compra, se por acaso eu estou em uma determinada situação em que ela pode ser uma opção, ela pode ser uma alternativa para mim. Isso aí está diretamente associado à ideia da consciência de marca. Quando, digamos, você está com amigos numa reunião na sua casa para ver um filme no Netflix de noite. São 5 amigos e vocês vão beber cerveja. Qual a cerveja que você vai oferecer para os seus amigos? Tá? Essas marcas que passaram pela sua cabeça agora são o conjunto de elicitação, esse conjunto de consideração. São as marcas que você considera comprar. Você pensou em skin? Tá? Se você não pensou em skin e não é porque você teve uma experiência ruim com a skin, tem um problema com a comunicação da skin, talvez. Ou com o posicionamento da skin. A gente tem que pensar nisso. As marcas, elas têm que ser, de uma certa forma, avaliadas, né? Tá? E alguns elementos eles são muito importantes para a gente fazer a avaliação de marcas. O primeiro são atitudes como indicadores de comportamento. Todas as marcas, a gente tem opiniões a respeito dessas marcas. E a gente tem intenções a respeito dela. Para saber mais sobre atitudes, voltem ao vídeo anterior, o Psicologia do Consumo 1. Eu falo lá sobre atitudes. Tá? Evidentemente, essas atitudes elas são muito fortemente influenciadas por um comportamento passado. Isso é, uma coisa é eu formar uma opinião e ter uma intenção de compra de um produto que eu não conheço. Uma outra coisa é eu ter uma opinião a respeito de um produto que eu já usei, que eu já conheço. Tá? Então, uma história de uso do produto ela afeta diretamente a capacidade que eu tenho de avaliar melhor ou pior
uma determinada alternativa. E como eu digo, melhor ou pior não é avaliar positivamente ou negativamente uma marca. É fazer uma avaliação mais competente ou menos competente da capacidade daquele produto resolver o problema que eu tenho, resolver as minhas demandas. Boa parte dessas avaliações, elas são baseadas em algum tipo de modelo, digamos assim, né? Muitos modelos acreditam num equilíbrio, num desequilíbrio, um desequilíbrio bem-vindo, na verdade, né? Entre expectativas e realidade. E muitos modelos numéricos, inclusive, eles fazem um cálculo de comparação daquilo que eu espero de um determinado atributo de produto para aquilo que eu recebo daquele atributo de produto. Daquilo que eu espero a respeito do desempenho de um produto contra aquilo que eu recebo do desempenho do produto. Tá? E a tendência que nós temos, isso daí de uma certa forma está revelado no modo como as empresas falam a respeito daquilo que querem oferecer, a tendência que todas as empresas têm é pensar na superação de expectativas. Tanto que é muito comum, esse é um termo que eu particularmente detesto, eu não gosto desse termo, teoricamente falando, inclusive. Mas é muito comum. As pessoas dizem, é necessário você encantar o cliente. Encantar o cliente seria o quê? É superar em muito as expectativas originais a respeito do desempenho do produto ou do serviço que você está oferecendo. Eu digo para vocês que qualquer superação de expectativa ao longo do tempo, dado que você compra repetidamente um produto, ela tende a zero. Se você, por acaso, compra um produto muito frequentemente, você compra repetidamente uma determinada marca, eu não consigo imaginar você conseguir superar as expectativas de uma pessoa a respeito de uma marca ou de um provedor de serviço qualquer ao longo do tempo. No caso de provimento de serviços é uma coisa, no caso de compra de produtos, bens físicos, é outra. A gente vai conversar sobre isso melhor no terceiro bimestre, quando o problema são serviços. Agora, no caso de bens, a tendência que eu tenho, digamos que o meu problema aqui é saber o desempenho desse isqueiro. Se por acaso um isqueiro desse tipo eu compro e ele tem que ser recomprado ao longo do tempo, é muito pouco provável que aquele isqueiro que eu vou recomprar me leve a uma opinião muito diferente daquele que eu já tinha, daquele que eu já comprei antes, se por acaso eles são iguais. Então, a tendência da superação de expectativas ao longo do tempo para compras repetidas de uma determinada marca é se tornar zero. Exatamente por causa disso, eu não gosto muito de usar o termo encantar o cliente quando o produto é um bem, quando o serviço é uma outra coisa. Tá? Existe uma outra maneira da gente fazer avaliação de alternativas, que é considerando atributos de produto. Um produto tem atributos diversos. Eu estou olhando aqui em volta para ver se por acaso eu consigo encontrar um produto para mostrar para vocês. Eu vou voltar aqui ao meu isqueiro. Esse isqueiro aqui, ele é um isqueiro a gás, ele é feito de plástico, ele tem uma chama que parece uma tocha, que eu fumo cachimbo, né? Então vale a pena ter esse negócio que parece uma tocha. Ele tem uma tampinha, todas essas coisas são atributos do produto, são características dele. Eu posso ter uma expectativa, alguns desses atributos podem ser mais importantes do que outros. Se por acaso o nosso problema aqui fosse, por exemplo, uma pizza, tá? Pense em uma pizza. Pizza tem vários atributos. A pizza tem que ter uma boa massa, tem que ter um bom molho, tem que ter bom queijo, tem que ter boas coberturas, né? Bons toppings, digamos assim. Qual desses é mais importante para você? A boa pizza, muitas vezes a pessoa diz assim, a boa pizza ela tem que ter uma massa bem fininha. Uma pessoa, às vezes, ela acha que não obrigatoriamente uma boa pizza tem que ter queijo. Tá? Então, talvez o queijo seja menos importante que uma massa de boa qualidade. Existem alguns modelos que levam isso em consideração. Eles usam um peso específico para cada um dos atributos do produto e medem o que as pessoas pensam a respeito daqueles atributos multiplicados por aqueles pesos.
Nessa brincadeira você tem um grande modelo que leva em consideração pesos de atributos, notas de atributos e somas. É um modelo muito complexo. Tá? Uma pessoa não faz isso no momento de tomada de decisão. Tá? A tomada de decisão de compra é bastante mais simples, digamos assim. Esses modelos compensatórios que a gente chama, né? Um determinado atributo ele é capaz de compensar a falha de um outro atributo qualquer. Tá? Esses modelos compensatórios eles tendem a ser bastante complexos. Tá? O Kotler e Keller fala de heurísticas não compensatórias. São modelos não compensatórios. Tá? E ele fala de 3 que de repente são interessantes. A gente pode imaginar algumas compras de produtos podem estar sujeitas a isso. Ele fala de modelos não compensatórios, são heurísticas conjuntivas, lexicográficas e heurísticas de eliminação de aspectos. Vou comentar rapidamente sobre cada uma delas aqui. O que ele diz? Heurísticas conjuntivas, você estabelece uma expectativa mínima, tá, a respeito do desempenho de um produto em um determinado atributo, escolhe o primeiro produto que atende àquela expectativa mínima. Tá? Alguma coisa do tipo, o filme, eu quero ver um filme que seja de ação. A expectativa que eu tenho é que seja um filme de ação. Isso é uma característica do produto do filme. É um gênero ação. Então eu não vou ver filmes, não vou ver romances, eu vou ver filmes de ação. Você pega o jornal, pega o primeiro filme de ação que aparece na tua frente e decide a compra a respeito daquele filme. Isso é um modelo não compensador. É uma heurística conjuntiva, que ele chama, né? É um nome complexo, né? Mas não se compara ao nome da segunda, que é a heurística lexicográfica. Tá? Você baseia a escolha em um só atributo. Tá? Digamos assim, eu quero ver um filme que esteja sendo exibido no cinema perto da minha casa. Aí eu vou escolher só os filmes que estão naquele cinema. Eu quero comer um biscoito recheado. E tem que ter recheio de chocolate. Então eu vou olhar no supermercado, vou dar uma olhada lá nos biscoitos de chocolate e vou escolher um desses. Se fosse uma heurística conjuntiva, eu estabelecia lá, esse biscoito tem que ser de chocolate, eu tenho que conhecer a marca. Está aqui, eu conheço a marca, biscoito de chocolate, está ótimo. Heurística lexicográfica, eu tenho biscoito de chocolate, eu tenho esses 4, 5 aqui, eu penso a respeito desses 4 ou 5, escolho um deles e levo para casa. Eu não estou considerando outras coisas, só o fato dele ser um biscoito recheado de chocolate. Tá? Um último deles é o que ele chama de eliminação de aspectos. Tá? Você estabelece uma determinada expectativa mínima em relação ao atributo, elimina todas as marcas que não atendem aquilo, e aí você tem um outro grupo de marcas, depois você estabelece uma outra expectativa mínima em relação a outro atributo e vai eliminando marcas até ficar com uma. Tá? Então, digamos, eu quero um biscoito de chocolate. Eu chego no supermercado, eu encontro São Luís, eu encontro Tostines, eu encontro, Balduco, eu encontro Marilã. Eu quero o biscoito de chocolate que seja com uma embalagem amarela, digamos assim. Então, tiro desse negócio o biscoito Marilã e o biscoito Tostines, que tem embalagem vermelha. Tá? Eu vou ficar entre o Balduco e o São Luís, que tem embalagem amarela. Parece bobo, né? Mas muita gente toma decisões desse jeito. Com relação ao pós-compra, uma vez eu tendo decidido a minha compra, eu estou entregue, digamos assim, aos resultados disso. Os resultados disso, óbvios, são satisfação e insatisfação. Todos esses dois casos, de uma certa forma, retornam dentro do meu processo de decisão de compra. Você lembra daquele espaço? Eles retornam, eles realimentam, digamos assim, esse processo com novas informações. O que significa? Você aprende com essas novas informações que retornam. Isso daí leva a gente, de uma certa forma, a reordenar aquilo que imagina a respeito de uma determinada situação de compra e aprender com isso. Seja cognitivamente. Geralmente, o aprendizado, nesse caso, é cognitivo. Quer saber o que é aprendizado cognitivo? Volta no vídeo passado que você vai ter informações melhores ali. Tá? Agora, evidentemente, quando você retorna, você
tem um efeito não apenas sobre as opiniões a respeito de atributos do produto, reconhecimento daquela determinada marca. Você conhece melhor uma determinada categoria qualquer, mas você também alimenta ou reduz ou aumenta, digamos assim, o conjunto de consideração. Quer dizer, um dos principais efeitos pós-compra é a alimentação ou reforço ou aumento ou redução daquilo que a gente chama de conjunto de consideração, que são todas as marcas que eu levo em consideração na hora de realizar uma compra. Tá? Uma outra coisa importante com relação a pós-compra é o que acontece quando você não gosta do produto. A pior coisa que pode acontecer para a empresa, né, que produz o produto, quando alguém não gosta, é essa pessoa jogar o produto fora e tirar o produto do conjunto de consideração. A empresa nunca vai saber que isso aconteceu, a não ser que ela faça pesquisa de mercado, uma pesquisa ad hoc, pontual. De outra forma, ela nunca vai saber. Exatamente por causa disso, é muito interessante que as empresas tenham sistemas de coleta de informação via serviço de atendimento ao cliente, SAC. Se um determinado cliente ele for gentil o suficiente com a gente, talvez ele explique para a gente, mande uma mensagem, telefone, dizendo por que um determinado produto não é bom. E esse tipo de informação para a gente é absolutamente fundamental. Dados de satisfação com produtos que de outras maneiras só seriam recolhíveis através de pesquisa qualitativa, muito frequentemente em grupo, tá? Que são caras, são pontuais, têm uma vida muito curta, digamos assim. Nesse caso, podem ser internalizadas na empresa por um procedimento interno, um canal aberto de atendimento ao cliente. Tá? Exatamente por causa disso, muitas empresas investem pesadamente em sistemas de atendimento ao cliente. E esse sistema tem que funcionar, a empresa tem que retornar. E bem. Tá? O último ponto interessante que eu gostaria de comentar com você sobre pós-compra é o descarte. Muitos produtos eles têm muito valor ainda depois de usados. Eles não foram completamente consumidos. Os produtos que são completamente consumidos, evidentemente, não são descartados com algum valor. Tá? Agora, por exemplo, um teclado como esse, depois de eu usar em determinado tempo, se por acaso eu tiver interesse, eu posso colocar ele novamente no mercado e vender esse teclado novamente. No mercado de instrumentos musicais, dependendo do instrumento musical, não se compra produto novo, só se compra produto usado. Tá? Aquele saxofone que vocês estão vendo ali abaixo, ele é mais velho que a minha mãe. Tá? Quer dizer, o mercado de segunda mão ele é alimentado de uma certa forma pelo sistema, um mercado secundário, né? Um sistema de descarte, a revenda do produto. Tem um caso interessante que é o recolhimento do produto na casa do cliente, ou pelo menos das sobras do produto. Se em alguns países do mundo, se por acaso eu compro uma geladeira e essa geladeira vem embalada, eu tenho uma caixa para me livrar. A caixa da geladeira. Em alguns países do mundo, a caixa é do varejista. Em outros países, a caixa é do produtor. Em outros países, como no Brasil, a caixa é do comprador. No Brasil, a gente geralmente coloca essa caixa em uma área do prédio, do edifício, da nossa casa, em que ela possa ficar lá paradinha, esperando alguém, esperando a companhia de limpeza urbana vir pegar. Em outros lugares, não. A coisa é um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais difícil. Na Suíça, por exemplo, quando você compra um McDonald's, eu não sei se em toda a Suíça, mas pelo menos na Suíça e Alemanha, assim, você compra um McDonald's, ele vem junto com o isopor, com o papel, com tudo. E dentro da loja do McDonald's não tem lata de lixo. O que significa? Você comprou o McDonald's e você, como comprador do McDonald's, é responsável pelo descarte do saco onde veio o McDonald's, da caixa onde veio o seu sanduíche, do copo onde você tomou o suco ou Coca-Cola, de todo o papel que você usou para se limpar. Quer dizer, isso é tudo seu. Tem que ser jogado fora na sua casa. E todo o sistema de coleta de lixo lá é separado
O que significa você tem que separar essas coisas, dobrar e colocar em determinado lugar específico. E se você não fizer isso, você é multado. Tá? Quer dizer, dependendo do lugar e das regras que valem em cada lugar, o sistema de descarte pode ser extremamente complicado, extremamente difícil. Os negócios que se formam, né, no sentido de recolher esse material, a gente chama de marketing reverso. Eu posso tranquilamente fazer empresas que recolhem lixo das pessoas, recolhem equipamentos eletrônicos usados, retiram coisas que as pessoas não querem de casa. A isso as pessoas chamam de marketing reverso, né? No sentido de comprar coisas que não querem mais, que as pessoas não querem mais usar, seja para usar para mercado segunda mão, seja para usar para lixo, digamos assim. Ok, é isso, pessoal. Obrigado.